Vamos voltar para a nossa parte escrita agora, da petição inicial. Vou fazer uma petição inicial com vocês do início ao fim, mostrando os passos, os requisitos. Eu sou Davi Almeida e esse aqui é o Manual do Universitário Inteligente. O caso que eu estou trazendo aqui para vocês é um caso real, aconteceu com a minha sogra, e eu estava ainda lá para o oitavo, sétimo período da faculdade, e ainda sem estar formado, muito menos sem ter a carteira da OAB, eu consegui mover essa ação para ela. Isso aqui é um pulo do gato para você que é ainda aluno da faculdade de Direito. O que acontece? A Lei 9.099, que é a lei que organiza os juizados especiais cíveis, ela tem alguns requisitos que facilitam a entrada, o ingresso ao sistema judiciário e o acesso à justiça. Então, quando você for querer estudar essa Lei 9.099 para também fazer o que eu fiz, você acessa ela na internet, no Google você procura Lei 9.099, entrando na lei, você vai botar um Ctrl F, que é o atalho para buscar alguma palavra-chave, e vai digitar competência. Lá você vai ver tudo certinho. Dentro das competências, você vai ver que, salvo melhor juízo, o pedido não pode extrapolar 40 salários mínimos. Atualmente deve beirar uns 50 mil reais. Então você tem aí uma gama infinita de ações que você pode mover por indenização, restituição, um monte de outras ações, principalmente em direito do consumidor. Então, se você está agora fazendo sua faculdade, procure estudar direito do consumidor, porque são coisas que são pequenas, mas que dá para você mover ação e ganhar um pouco mais de experiência. A ideia aqui não é nem tanto você fazer dinheiro com a ação. A ideia aqui é que você comece a se experimentar como um escritor, como uma pessoa que vai defender direitos alheios. Você começando dessa maneira, ao pouco tempo você já começa a entender como funciona a máquina judiciária e entende todos os nuances que a faculdade não te ensina. Então, eu recomendo que você, se está começando a faculdade agora, segundo, quarto período, já comece a fazer. Dá para você meter a cara e entender um pouco, ainda mais agora que a gente está na era da inteligência artificial. Não pegue o seu caso e jogue inteiro na inteligência artificial. Uma ideia que eu dou é: pegue ele, veja o problema e pergunte a ele: esse problema está amparado pelo direito? E ele vai te trazer todos os nuances, todos os artigos, todas as doutrinas e você começa a checar. É uma forma de você aprender algo que ainda não está na sua esfera de estudante e desenvolver a própria ação. Então vamos lá. Primeiro eu vou passar aqui para vocês a situação, todo o caso, como se fosse a pessoa vindo te narrar o que ela vem sofrendo. É claro que aqui eu já escrevi bonitinho. O grande problema nessas situações é a pessoa vem com ideias confusas porque não consegue transmitir todos os fatos em ordem cronológica para você. Então isso é uma arte também, você saber retirar dessa pessoa os fatos em ordem cronológica. Tente sempre pensar nisso, ordem cronológica. Isso é importante para quando você vai colocar essa petição na mesa do juiz, o juiz entenda, perdão, o juiz entenda todos os fatos e consiga julgar a seu favor. Então vou colocar aqui. Todos os dados foram trocados. Nome, CPF, RG, endereço, tudo foi trocado para preservar a minha sogra. Eu fui no site gerador de pessoas, você pode ir lá e testar também. Ele gera uma pessoa para você na hora. Então, após isso, a gente vai começar. Vamos lá. Dona Nair tinha uma linha de telefone da Tchau Linhas. É um nome fictício. Há mais de 15 anos. Todas as pessoas sabiam daquele número dela. Por esse motivo, essa linha ficava na casa de sua mãe, uma senhora de 90 anos de idade. As pessoas do bairro, de vizinhos mais próximos, seus irmãos, pastor da igreja, todos ligavam para esse número para cuidar e dar atenção da sua genitora. Acontece que a operadora telefônica resolveu trocar a tecnologia de fornecimento por uma questão estratégica. A região sofria com diversos furtos de cabos telefônicos, furto de cobre, e achou melhor não colocar mais cabos e transferir para um telefone fixo sem fio. Eles chamavam na época de tecnologia WLL. Acontece que ao transferir o telefone, que funcionava há mais de 15 anos, ele parou de funcionar. Não fez mais ligações nem recebeu ligações. Quando a dona Naí aciona o suporte, falam que é necessário esperar 5 dias úteis. E após isso, não acontece nada. Falaram isso 4 vezes para a dona Naí, em um total de 20 dias. Quer dizer, quase um mês sem telefone.
Mandaram um profissional técnico de manutenção no local, porém ele não sabia trabalhar com a tecnologia WLL. Por fim, as ligações ao suporte caíam antes mesmo de chegar a falar com alguém. Então esse é o nosso caso. Vamos começar a trabalhar ele. Então vamos lá, já vim aqui para a telinha pequenininha para começar a mostrar um pouco da minha tela para vocês. Eu vou aqui, ó, como é que eu faço para pesquisar? Eu queria ensinar isso para vocês. Ó, eu vou dar um Ctrl F, então a tecla Ctrl mais a tecla F. E aqui em cima, onde eu estou passando o mouse aqui, ele já aparece uma caixa para você digitar alguma coisa que você queira pesquisar. Então aqui no caso, eu sei que os requisitos da petição inicial estão no artigo 319. Então eu vou botar aqui, ó, arte ponto, porque é como fica sempre, né? Se você reparar ali, ó, tá tudo ficando amarelinho aqui na esquerda, ó. Porque é sempre arte ponto. Então já pesquisei aqui, 319, e tá aqui, ó, requisitos da petição inicial. Então vamos ler ele aqui, ó. A petição inicial indicará o juiz a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil, quer dizer, toda a qualificação do autor e do réu, das partes. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido, então você tem que fundamentar. O pedido e suas especificações, você tem que saber fazer esse pedido não pode ser genérico, não pode ser indeterminado. O valor da causa, você tem que dar um valor. As provas que você vai apresentar e a opção ou não pela mediação e conciliação. Se você não tiver as qualificações do réu, isso não vai invalidar a sua petição inicial. Aqui no caso, é fácil porque é uma empresa conhecida, então você consegue pesquisar no Google com muita facilidade. A gente já está aqui com o Google Doc aberto e a gente vai começar ao juízo a que é dirigido. Então a gente vai colocar bem no centro da página, em letras bem grandes e em negrito, aonde vai ser dirigido. Então no caso, aqui o que eu estou tratando é o juizado especial civil. Beleza? Então vamos colocar lá no centro, letra maiúscula, então caps lock ativado, negrito. Eu vou aumentar aqui, eu vou botar tamanho 20 e a gente vem aqui centralizado. Ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do... Você pode botar da tal, você pode fazer assim mesmo, porque pode existir varas de juizado especial civil, então da primeira vara, da segunda vara, então você deixa assim porque o seu processo ainda vai ser sorteado para qual vara, então não há problema. Tem gente que coloca um X aqui, ó, tá? Xésima vara de juizado especial civil. Aí você bota, eu posso botar aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro. Pronto. Aqui já está colocado. Aqui já está feito. Então a gente já botou ao juiz a que é dirigido. Vamos dar alguns enters. Volta para tamanho 12, é um bom tamanho. Tira o caps lock, tira o negrito e vamos aqui para o recuo à esquerda. Agora a gente vai começar a colocar a qualificação de quem a gente está defendendo. Vai dizer que essa pessoa está propondo uma ação de alguma coisa em face de, e a qualificação do réu. Então vamos lá. Aqui, se não me engano, deixa eu pegar aqui. É Dona Nair Rosa Isabelo Porto. Então você vai botar em negrito o nome dela todo. Então, Nair Rosa Isabela Porto. Tiro negrito. E vamos começar a colocar as qualificações dela. Brasileira. Vamos botar aqui a viúva. Aposentada. Portadora do CPF de número. E aí vamos buscar o número do CPF. Deixa eu pegar aqui. Esses dados todos eu vou deixar nos comentários, tá? Inscrita no RG de número. Vamos buscar de novo o RG dela. Residente e domiciliada no endereço nesta cidade. Aí bota respeitosamente vem propor. E aí você bota aqui embaixo, dá uns 2, 3 enters, tá bom? Tudo maiúsculo.
ação de indenização por danos morais na falha, por falha na prestação de serviço. Tira o caps lock e o negrito e já coloca. Em face de... Aí negrito de novo. Tchau. Como é que era o nome que eu botei? Tchau, linhas. Tira o negrito maiúsculo. Com sede nesta cidade. Com o endereço desconhecido. Sob o CNPJ tal. Com endereço de e-mail desconhecido. Pronto. A parte de identificação das pessoas, do réu e do autor, já está feita. Agora a gente vai seguir para a parte dos fatos, toda a cronologia das coisas. De agora em diante, você vai começar a tratar sempre como requerente, quem está pedindo alguma coisa, no caso, Dona Nair, e requerido, que é o réu, quem vai ser pedido alguma coisa, no caso, a nossa indenização por danos morais. Antes, o que a gente pode fazer? Geralmente essas pessoas elas são muito simples e elas não vão ter dinheiro para arcar com recursos face a uma companhia de telefone que é extremamente milionária. Aqui no caso do Rio de Janeiro, essa companhia estava abrindo falência, mas ainda assim ela tinha dinheiro, comparado com uma senhora aposentada que vive uma vida muito simples. Então você sempre vai fazer o seguinte, você já vai colocar aqui no início, em maiúsculo e em negrito, preliminarmente. Você já coloca aqui. Então, tira o negrito e o maiúsculo e bota. A requerente vem preliminarmente pleitear pelo... E aí bota em letra maiúscula e em negrito. Pelo benefício. E agora sim, letra maiúscula e negrito. Pelo benefício da justiça, da gratuidade de justiça, tendo em vista que não há condições de arcar com futuros recursos frente a uma companhia telefônica nacional. Beleza, isso já é o suficiente para você pedir a gratuidade de justiça. Se o juiz indeferir, ele não indefere diretamente. Ele vai pedir só para você provar que essa pessoa precisa da gratuidade de justiça. Ali você agora só vai ter que anexar algumas contas dessa pessoa, mostrar contra-cheque, mostrar que ela ganha e ela gasta tudo para sobreviver. Ela não tem como arcar com recursos ou qualquer outro gasto com a justiça e manter o nível de vida dela. Vai ser sempre prejudicado. Agora nós vamos começar com a seção fatos. E aí a gente vai ter que sempre lembrar daquilo que eu falei para você na primeira aula. Se você não assistiu, volta lá e assiste. É muito importante para você entender isso, que é o fato, a lei, a aplicação e o pedido. Aqui a gente vai trabalhar com fato, lei e aplicação. O pedido vem na seção de baixo. Então, é o método FLAP, que eu ensinei para vocês na aula anterior. Fato, lei e aplicação. Então, vamos lá. Fato. A gente lembra, deixa eu tirar aqui o negrito. Tirei. A gente lembra que foi pedido um serviço de telefone. Aliás, não foi pedido, foi oferecido uma mudança no Vamos serviço. lembrar que o serviço foi quase como uma imposição, porque a operadora ela já não ofereceria mais o serviço de linha do jeito que estava. Então, forçou a dona Nair a migrar para esse serviço WLL. Então, vamos lembrar disso. Então, vamos começar a escrever tudo que a gente viu nessa sessão agora dos fatos. Vamos lá. A requerente
tinha seu serviço de telefonia funcionando normalmente por cerca por cerca de 15 anos. Aqui a gente não vai se preocupar muito com o português, se era a cerca, por cerca, não tem nenhum problema. Estamos falando de celeridade, simplicidade, estamos falando do juizado especial civil, tá? Vamos seguir. Então, a requerente tinha o seu serviço de telefonia funcionando normalmente por cerca de 15 anos. Todas as pessoas do círculo social da requerente já sabiam o número do telefone de cor. Fato, assim, destacável que a requerente deixou seu telefone na casa de sua genitora, uma senhora de idade, uma senhora de idade, uma senhora de 90 anos. O intuito era de que as pessoas pudessem dar atenção à sua genitora. Como todos trabalham em expediente normal, a melhor forma é entrar em contato por telefone. Aí a gente vai começar a trazer o problema. A gente trouxe o motivo, vamos começar a trazer o problema que aconteceu. Então esse aqui é o fato, tá? Acontece que na data XX, aí vocês colocam, tá? XX de março de 2025, a operadora, a requerida, entrou em contato avisando que era necessário trocar a tecnologia do serviço de telefonia, saindo do sistema cabeado por cobre para um sistema sem fio chamado WLL, que foi o que a gente conversou. Segundo a requerida, o motivo dessa troca se deu pela quantidade de furtos de cabos de cobre e a falha na prestação contínua do serviço. Beleza, trouxemos a primeira ideia, né? Vamos lá, Enter. Fato seguinte, a requerida trouxe o aparelho com as instruções de instalação, todas sendo devidamente seguidas e observadas. E assim sendo, o telefone foi instalado, porém nunca funcionou. Em contato com o suporte da requerida, foi solicitado um prazo de 5 dias úteis para a confirmação de instalação do aparelho. Aí a gente vai para o próximo parágrafo, né? A dona Nair teve que esperar 5 dias. Esperou esses 5 dias, o telefone não funcionou. Após a espera dos 5 dias úteis, o telefone continuava da mesma maneira, sem fazer ligações nem receber. Esse procedimento se repetiu mais 3 vezes, dando um total de 20 dias úteis de espera sem receber o serviço. É importante salientar que o mês, a mensalidade foi cobrada normalmente como se estivesse funcionando o serviço oferecido. Beleza, não vou me alongar muito, porque aqui a gente conseguiu sintetizar bem a coisa. Nós olhamos e trouxemos o motivo, né? No fato, a gente trouxe o motivo desse telefone ser da dona Nair, mas está na casa da dona Nair. Trouxemos a imposição da operadora para que trocasse a tecnologia. Trouxemos o problema e quantas vezes ele persistiu, porque não pode ser um probleminha pequeno para você acionar o judiciário. E você também pode mostrar aqui a quantidade de vezes que você acionou o suporte da requerida. Então você anota os protocolos e vai colocando isso depois na parte de provas. Agora aqui a gente já vai entrar já com o pé na porta, colocando a lei, né? Falamos os fatos, né? Vamos falar da lei e da aplicação. Então, lei, a gente já vai começar com a responsabilidade civil. Então, a gente coloca tudo maiúsculo em negrito e vai colocar da responsabilidade civil.
Beleza, vamos começar a trabalhar nossa partezinha agora. Então, aqui, olha só, já abri aqui o nosso Código de Defesa do Consumidor e estou trazendo para vocês aqui, ó, o artigo 14, que é a parte de responsabilidade civil. Então, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas para a sua fruição de riscos. Então, temos aqui uma resposta de indenização. Já temos aqui uma ideia, perfeito? Então, a gente vem aqui, nós vamos copiar e colar aquele texto. Então, de acordo com o artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor, temos, abre aspas, vamos lá no Código de Defesa do Consumidor, copiar, vamos voltar aqui e vamos colar. Vamos só organizar a formatação, né? Aqui está em Arial 11, vamos botar aqui 12. E vamos botar um itálico, só para dizer que estamos retirando de algum lugar. Vamos tirar esse artigo 14 aqui e deixar só a parte do fornecedor. Pronto. Tira o itálico, fecha aspas. Primeira parte, ok. A gente vai puxar aqui também, aproveitando o Código do Consumidor, no seu artigo 6º diz o seguinte no caput: são direitos básicos do consumidor. E aí vamos lá para o 6º, inciso 6º. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Então vamos aproveitar, colocar lá para poder fazer o gancho com o Código Civil dizendo sobre a reparação e os danos. Então vamos colocar. Ainda no Código de Defesa do Consumidor, temos no seu artigo 6º, como é que eu faço 6º aqui? Foi. Inciso 6, a seguinte normativa, seguinte norma, 2 pontos. E aí a gente vai lá, pega aqui artigo 6º, vamos voltar aqui, artigo 6º, deixa os 2 pontos e aí copia aqui, ó, inciso 6º. Só aumentar o tamanho da letra e pronto. Beleza. Vamos avançar agora para o Código Civil. Aqui temos o artigo 186 do Código Civil, que vai falar sobre atos ilícitos e as suas reparações. Então vamos ler aqui o 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então a gente tem aqui que a empresa de telefonia, ela cometeu um ilícito. Ela violou um direito da dona Nair de ter a comunicação. Como ela é uma prestadora de serviço público, ela tem que ser contínua. Ela não foi contínua por mais de 20 dias úteis, o que deve dar mais de um mês. Ela feriu o direito de outro. E se a gente for no artigo 927, a gente vai ter aqui o seguinte: aquele que por ato ilícito, são os artigos 186 e 187, o 186 a gente acabou de ler, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Haverá, parágrafo único, haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos específicos e leis, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Então já temos aqui a nossa base. Então a gente vai começar aqui já a amarrar toda a situação. Então vamos colocar da seguinte maneira. Sendo assim, observando o Código Civil no seu artigo, vamos botar 186, né? Temos os ilícitos civis, que seleciona da seguinte maneira. 2 pontos, abre aspas, vamos colocar em itálico e vamos pegar aqui. Beleza? Aí 11, aqui saiu itálico, vamos colocar itálico. Pronto. Ponto final. Ainda, combinando o artigo citado com o artigo 927 do mesmo, a gente vai dar uma brincadeira aqui, ó, diploma legal, temos o seguinte mandamento, vamos botar assim, o seguinte mandamento. 2 pontos. Vamos puxar aqui, 927, e vamos trazer aqui, ó, só o caput mesmo. Aspas, fecha aspas, e vamos melhorar aqui. Itálico, e aumenta aqui. Pronto. Já temos, então, nossa história amarrada, o fato com a legalidade. Bem, trouxemos as leis, agora a gente vai só trazer a aplicação. Lembra do método FLAP? É o fato, a lei, a aplicação. Vamos trazer a aplicação agora. Então, vamos lá. Conforme observado nos artigos supracitados,
podemos perceber a responsabilidade civil objetiva classificada com todos os seus requisitos, quais sejam conduta do agente, nexo de causalidade e dano. Portanto, não há de se prosperar que uma companhia prestadora de serviços públicos deva agir dessa maneira, ainda que alegue mero aborrecimento do dia a dia. Deixa eu escrever aqui, aborrecimento do dia a dia. Não há simplicidade no problema sofrido, uma vez que foram necessários mais de 4 ligações, vamos botar aqui entre parênteses, e sem solução, até o momento, para o suporte da requerida. Na situação relatada, o incômodo, a sensação de impotência e o transtorno não se resumem em aborrecimentos simples do cotidiano, gerando uma total impossibilidade de contato com uma senhora de 90 anos de idade. Finalizamos aqui dando a ideia da responsabilidade civil, mostrando por que os danos têm que ser colocados e que a empresa tem que pagar isso. Aqui, na original, eu coloquei ainda um monte de doutrina. Maria Helena Diniz, botei doutrinadores do direito civil, botei Tartucci, botei muita gente aqui. Não há necessidade. Nós agora vamos pular essa parte de colocar doutrinadores e vamos colocar aqui direto o pedido, para que a gente possa fazer o pedido certo e direto ao juiz para que ele atenda a nossa requisição. A gente já começa colocando em negrito e tudo em maiúsculo, então vamos colocar 2 pedidos, porque eu vou fazer mais de um. Ante todo o exposto, vem a requerente solicitar, pedir. 2 pontos. Simples. Letra A. Seja deferido a gratuidade de justiça. Letra B. Diretão, tá? Não precisa de muita coisa não. Que a requerida seja citada para a realização de sua defesa, sob pena de confissão total dos fatos pela sua revelia. Quer dizer, ela mesmo, se ela não se defender, ela está assumindo que tudo é verdade. Revelia seria isso, ela não responder. E a confissão, ela está assumindo que tudo é verdade. E que prospere a ação de indenização por danos morais dessa requerente no valor total de R$40 mil. R$40 mil. Por que eu estou pedindo um valor tão alto? Porque se por acaso a empresa for revel, ela fizer a revelia, vai ter que pagar os 40 mil. O juiz não pode se abster disso, ele não pode dar menos, achar que foi injusto. A empresa foi revel. Então, geralmente, a gente faz isso. Quando for acontecer realmente a audição, né, o juiz for decidir e a empresa provavelmente se defender, aí sim, aí ele abaixa e bota o quanto ele acha. Então, a gente faz sempre essa jogada. Então, aqui a gente só coloca o valor da causa, que é o valor de 40 mil. Então, dá-se ao valor da causa R$40 mil. Nestes termos, a nós pede deferimento. Pronto. Agora, no final, o que vai acontecer? Você vai abrir só uma página e botar autorização. Então, por exemplo, eu, Nair, tal, autorizo Davi a peticionar em meu nome. Só isso. Não precisa de mais nada. É uma autorização simples. Ela assina, você leva o documento da pessoa, é necessário você levar o documento da pessoa, e o documento seu, um documento de identidade qualquer. Resolvido. Você acabou de peticionar para alguém uma coisa que vai ser fácil de ganhar, é uma coisa que já está pronta ali. Então você pode fazer isso para o TOI, termo de ocorrência de inspeção, eu acho que esse é o nome, que é de empresas de concessionária de energia elétrica. Quando ela acha que você está furtando, mas ela não tem certeza, ela aplica o TOI. Só que eles aplicam de qualquer maneira. Eu já fiz algumas vezes isso e dá um dinheiro legal. E você ganha experiência, porque você vai saber fazer administrativamente e na justiça, no juizado especial civil. Você pode fazer qualquer coisa administrativa e qualquer coisa que seja relacionada
a defesa do consumidor no caso de juizado especial civil. Então, eu quero que você entenda que o importante aqui não é ganhar dinheiro. O importante aqui é ganhar experiência. A experiência de estar fazendo uma petição, indo no fórum, protocolar, errar. Você vai errar, isso é normal. Isso é uma experiência que não tem dinheiro que vai te pagar. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Importante. Se você quer ter um estágio em 6 meses, você tem que ter essa experiência, você tem que saber como uma máquina gira, como que o sistema judiciário vibra, todas essas situações, as nuances, os pormenores, você vai entender isso, vai fazer toda a diferença para você. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso desde o primeiro período. Eu saía no Facebook procurando pessoas que querem defender alguma causa delas e que não sabem como, já saía fazendo para todo mundo. Outra coisa que me veio à cabeça aqui, trânsito, recursos de multa, suspensão de carteira. Isso tudo você consegue fazer administrativamente no Detran, você não precisa ser advogado. Você pode fazer já de agora, isso vai te dar experiência, vai te dar know-how. Se você tiver dúvida, me procura, pergunta, vem falar comigo, eu estou aqui aberto, disposto a ajudar todo mundo, tá bom? Se você gostou, dá um joinha, deixa um like aí, curte, comenta, compartilha com um colega seu, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou trazer mais coisas para vocês, tá bom? Esse é o Manual do Universitário Inteligente e eu espero que vocês tenham gostado.